Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, finalizada a preparação para mais uma rodada de Copa Libertadores da América. O Inter entra em campo amanhã contra o Atlético Nacional da Colômbia, aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Novidades no treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu com portões fechados, e o técnico Roger Machado encaminhou a equipe para essa partida importantíssima de amanhã. O Inter pode se tornar o líder do seu grupo na Libertadores da América. A gente também vai falar nesse conteúdo sobre a contratação que foi feita nessa reta final de janela de transferências, aos moldes do que foi feito com o zagueiro que está dando super certo nos profissionais, Vitor Gabriel, o adversário do Inter na Copa do Brasil e o dinheiro milionário que o Colorado pode receber nos cofres caso avance nesta fase da competição nacional. E a gente também fala sobre a reunião que o presidente Barcelos fez com Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O Inter batendo de frente com a CBF, tem informação importante sobre isso e a gente vai trazer a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Eu deixei a dica lá no meu Instagram, tá? Que ia dar Barcelona e ia dar Paris Saint-Germain, os dois mandantes nas quartas de final da Champions League na tarde desta quarta-feira. Ontem deu Real Madrid, aliás, deu Arsenal contra o Real Madrid, também foi outro jogaço. Deu a Inter de Milão fora de casa contra o Bayern. Esses jogos de Champions League, hoje tem Libertadores à noite, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Bahia, adversário do Inter, no grupo F da Libertadores, muitos jogos e outros esportes também para tu brincar e se divertir lá na KTO. É a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha e pode ser a sua também. Vai lá em kto.bet.br, faz o teu registro pelo link que tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e dá uma brincada. E no primeiro comentário fixado desse vídeo e na descrição tem o contato do pessoal do Ativo, tá? O melhor amigo do homem moderno, mas também da mulher moderna. Tem o Ativo Fem também para você, mulher que acompanha aqui o canal, e tem um desconto especial. É um estimulante sexual, mas também é o melhor amigo do homem e da mulher moderna, porque ele pode te dar vigor físico no teu dia a dia. Não é somente para a hora H, mas também é para esses momentos importantes com teu parceiro ou tua parceira, mas para te manter com esse vigor físico no teu dia a dia. Vai de Ativo, ativa você na Ativa Sempre, os contatos estão na tela. Tem também o link para tu entrar em contato via WhatsApp, contato é sigiloso, a entrega é sigilosa, não tem nenhum tipo de contraindicação com o Ativo, tá certo? Gente, vamos lá. Eu quero começar falando da atividade que foi com portões fechados hoje no CT Parque Gigante. O Inter finalizou a preparação para o jogo de amanhã, 7 horas da noite, contra o Atlético Nacional da Colômbia, no Beira-Rio, segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Internacional, caso consiga a vitória, pode se tornar o líder do seu grupo, tá? Então é muito importante esse jogo de amanhã. E o Roger optou pela manutenção da equipe que ganhou do Cruzeiro de 3-0 no Beira-Rio no último domingo. O Carboneiro foi uma dúvida, se tornou uma dúvida, porque ele não treinou ontem no CT Parque Gigante. Por algumas questões particulares, ele não esteve presente nesse treinamento. Hoje ele trabalhou normalmente e ele deve ir para essa partida de amanhã. Então deve ter Carboneiro de um lado, Wesley do outro, amanhã também pela Libertadores no Beira-Rio. O Inter divulgou hoje, ontem a gente tinha trazido mais de 30 mil confirmados, agora já são mais de 35 mil entre venda de ingressos e check-ins realizados pelo sócio-torcedor. O Inter já até abriu venda para não sócios na plataforma lá do Mundo Colorado, no site do Internacional, e ainda está com essa expectativa e deve chegar, tá? Pelo menos bem próximo dos 40 mil torcedores. O horário não é muito bom, 7 horas da noite, tem a galera que tá saindo do trabalho, a galera que ainda tá no trabalho, enfim. É um horário mais complicado, tá até marcando chuva, mas ainda assim a expectativa é muito boa de público no Beira-Rio. Com essa presença do Carboneiro entre os 11 iniciais, pelo menos foi assim na atividade comandada pelo Roger Machado hoje no CT Parque Gigante, o Inter deve ter em campo Antony no gol, Aguirre na direita, Rogel e Vitão mais uma vez a dupla de zaga, já que o Juninho e o Vitor Gabriel estão no departamento médico, e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando primeiro volante, mais à frente o Bruno Henrique, Wesley de novo pela beirada direita, Carboneiro pela esquerda, Alan Patrick centralizado e o Ener Valencia no comando de ataque. Lembrando, Rocher, Vitor Gabriel, Juninho, o Tabata e o Gabriel Carvalho estão já liberados pelo DM, são dúvidas, podem acabar sendo relacionados para o jogo de amanhã.
Ainda tem aí Luca Drummond, Mercado e Bruno Gomes, todos eles no departamento médico. Hoje foi um dia importante, tá, no noticiário do Inter nessa quarta-feira, porque foi definido o adversário do Internacional na terceira fase da Copa do Brasil. O Inter tá entrando só agora, porque o Inter é um dos times que se classificou diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Com isso, tem a oportunidade os clubes classificados para a Libertadores de entrarem somente na terceira fase da Copa do Brasil. E hoje aconteceu na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, o sorteio do adversário do Internacional na terceira fase da competição nacional. O Inter vai encarar o Maracanã. Não tô falando do estádio. Maracanã, do Ceará, mais ou menos 17, 18 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Não é certo ainda que eles vão jogar em casa. Tem a chance de vender mando. Sempre se fala de Brasília, que seria uma possibilidade até melhor. Se fala também interior de São Paulo, Barueri, quem sabe. Eles mandaram jogos em Belo Horizonte nesse ano. Seria uma alternativa também muito boa pro Internacional. Mas o Maracanã do Ceará vai ser o adversário, clube que é pequeno, a gente sabe, fundado em 2005 e que vai encarar o Internacional. Já está definido também o mando, tá? O Inter vai decidir fora de casa, estreia na Copa do Brasil em casa contra o Maracanã do Ceará e decide a sua vida fora de casa. As datas base da CBF, 30 de abril e 21 de maio para esses confrontos, para passar pela terceira fase. O Inter avançar da terceira pelo Maracanã vai para as oitavas de final da Copa do Brasil. E aí o Inter lucraria 2 milhões e 300 mil, tá? Só para participar da terceira fase, ou seja, o Inter já garante 2 milhões e 300 mil e caso avance às oitavas é mais 3 milhões e 600 mil reais. Então a gente tá falando aí de 2 milhões e 300 mil só para jogar a terceira fase, se avançar para as oitavas são mais 3 milhões e 600. 3 milhões e 600 e uns quebrados, então é quase 3 milhões e 700 mil reais. Só que, gente, essa viagem do Inter, que enviou o presidente Barcelos para representar o clube lá na CBF hoje, lá no Rio de Janeiro, ela foi importante também por um outro motivo, tá? O presidente Barcelos se sentou com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e com o Rodrigo Sintra, que é o diretor, chefe de arbitragem da CBF. A informação é do meu parceiro Fabiano Baldasso, um beijo pro Baldacinho, e a informação é a seguinte: o presidente Barcelos sentou-se com o Edinaldo Rodrigues e o Rodrigo Sintra e manifestou uma preocupação diante de tudo que vem acontecendo na CBF em relação à arbitragem do Marcelo de Lima Henrique na vitória do Inter por 3-0 contra o Cruzeiro, principalmente aquele lance aos 20 minutos do primeiro tempo em que o Jonathan Cruz, zagueiro do Cruzeiro, é expulso depois de uma falta, na minha opinião, bem marcada pelo Marcelo de Lima Henrique na entrada da área do Inter, da entrada da área do Cruzeiro, ataque do Inter, e que acabou resultando na expulsão do zagueiro do Cruzeiro, o Inter jogando com a mais, fazendo um 3-0. Eu até acho que pelo que jogam as duas equipes esse ano, o Inter ganharia o jogo de qualquer jeito do Cruzeiro. Mas enfim. O presidente Barcelos, então, a informação é que ele manifestou ao Rodrigo Sintra, chefe de arbitragem, ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, a sua preocupação diante de tudo que aconteceu, como o afastamento do Marcelo de Lima Henrique e também o laudo que saiu ontem dizendo que era, sim, um lance de interpretação. E a interpretação do Marcelo de Lima Henrique é de que foi falta e, sendo falta, seria, sim, um lance para vermelho. E a preocupação do Internacional dentro disso é de que possam acontecer compensações de arbitragens futuras contra o Internacional por conta desse lance que, segundo a CBF, teria sido irregular e mal marcado pelo Marcelo de Lima Henrique. Tá? O Edinaldo Rodrigues manifestou ao presidente Barcelos que não foi unanimidade, tá, a expulsão do jogador do Cruzeiro, do Jonathan Cruz, e que não teria sido, pelo menos na informação do Baldasso, esclarecido ao presidente Barcelos o afastamento do árbitro Marcelo de Lima Henrique. O presidente ainda cobrou explicações, tá, e manteve uma conversa em tom incisivo, cobrando essas explicações e manifestando essa preocupação do Internacional. Por exemplo, o presidente também cobrou a postagem que a CBF fez por conta do falecimento do Manga, goleiro histórico, bicampeão brasileiro pelo Internacional em 75-76, tricampeão gaúcho pelo Internacional, e que na postagem da CBF, falando sobre o falecimento do Manga, a CBF colocou o goleiro como um ídolo histórico do Botafogo e da seleção, e não do Internacional, no qual ele foi bicampeão brasileiro e no qual, quem não lembra, o Manga em 75 ele ganha o Campeonato Brasileiro com 2 dedos quebrados. Pelo amor de Deus, o Manga é um ídolo do Internacional, se não o
um dos maiores goleiros da história do clube. Então, cara, essa cobrança faz total sentido por parte do presidente Alessandro Barcelos. E, assim, sobre o pedido de desculpas, que eu mesmo bati muito nessa tecla aqui no canal, que foi feito pelo Edinaldo Rodrigues ao Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, essa não é a preocupação do Inter, até porque isso aconteceu com o Inter ano passado, tá? O presidente Barcelos foi procurado pelo Edinaldo depois de um erro que aconteceu contra o Inter no Campeonato Brasileiro passado. Bom, agora eu quero falar sobre o reforço que tá chegando nos mesmos moldes do Vitor Gabriel, tá? Capta um jogador mais jovem, mais pronto, tá? Pra jogar num profissional. E aí, tu lapida ele numa reta final de sub-20 e traz pros profissionais pro Roger já observar. Eu tô falando aqui do Leandro Cauã, atacante do Náutico, tá? Ele tá no profissional do Náutico, já fez jogos nessa temporada. Ele tá chegando por empréstimo, mesma coisa que o Inter fez com o Vitor Gabriel e que o Inter fez recentemente com o Ian Henrique, que tá inclusive inscrito na Libertadores, lateral que veio do Guarani de Campinas. Ele é um jogador de 20 anos, tá? Ele foi captado no Sport Recife pelo Timbu, pelo Náutico e agora tá sendo captado pelo Internacional. Chega por empréstimo até fevereiro do ano que vem. E aí, claro, Roger vai observar, assim como observou o Vitor Gabriel e assim como as informações que a gente tem é de que ele está observando o lateral Ian Henrique, que também vem mais pronto para terminar a lapidação na base e jogar no profissional, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.